Olá, boa tarde a todos. Vim aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês uma informação bem interessante que ontem eu tive uma aula. Vou até colocar aqui meu óculos. Ontem nós tivemos uma aula super interessante que falava sobre, falou, né, sobre a nossa era eletromagnética. A era eletromagnética ela acontece, nós já estamos vivendo nela há algum tempo, né? E em 2037 ela está finalizando. E será que a gente aprendeu já a conviver com isso, a ter o autocuidado para não ter danos na nossa vida, na nossa saúde? Então é um pouco sobre isso que eu quero compartilhar agora aqui com vocês, né? Quando a gente fala de terapia energética, que é o campo que eu trabalho com a terapia energética e a gente faz os autocuidados, né, de limpeza profunda de chakras, a gente faz a retirada de densidades, né, desse nosso corpo, porque tudo isso prejudica muito o funcionamento dos nossos órgãos vitais. Quando a gente fala do eletromagnetismo, né, não sei, acho que algumas pessoas podem lembrar que quando começou a surgir, né, a internet, toda essa tecnologia que nós temos hoje muito a cada dia mais acelerada, e aí a gente tinha lá o 3G, aí foi aumentando, né? Está muito associada a isso, o eletromagnetismo, a essa aceleração, né? Então, 3G, 4G, 5G hoje, né? E tudo isso tem uma ligação muito direta com o nosso corpo também, porque interfere, né? A gente tinha antigamente assim o uso do celular quando você ia em posto de gasolina era pedido para que a gente desligasse, né, o celular quando estava colocando gasolina, quando no avião também isso até hoje, né, é mantido. E tudo isso eram cuidados, né, que hoje a gente nem tem tanta atenção com isso. Mas no nosso corpo, a gente também vem enxergando um aceleramento. E o gatilho, o maior gatilho, né, que a gente tem que prestar atenção aí é a ansiedade. E a ansiedade é um ponto interessante que eu gostaria de falar, que é o seguinte: quando a gente, por exemplo, tem alguém viajando, né, que está viajando e está fora, e a gente quer notícias dessa pessoa, o nosso comportamento quando está falando com ela, é de tipo, eu quero saber logo sobre ela, se ela está bem, ouvir a sua voz e tudo. E essa aceleração, né, essa pressa, essa ansiedade, é uma coisa que a gente está vendo o tempo inteiro acontecendo hoje, né, no nosso cotidiano. A gente tem essa pressa, essa ansiedade parecida aí com essa da pessoa que está viajando em todos os momentos, em vários momentos, né? Então, se eu quero uma informação, eu quero conhecer alguma coisa, eu tô com essa pressa também, eu corro lá no meu celular, na minha internet, e começo a pesquisar e quero aqueles vídeos rápidos, né, que falam sobre aquilo, e para eu já ter esse consumo e essa informação na minha mão. Todo esse comportamento, né, que é ligado ao nosso eletromagnetismo humano, ele está sendo alterado, né, também por essa velocidade. A velocidade em tudo, a gente quer tudo muito rápido, a gente não tem muito a paciência, né, de ouvir uma aula durante, às vezes, vai ter uma live, a live é de 1 hora, nossa, tudo isso, muito tempo, não sei o quê, não dá para resumir aí. Então, tudo a gente quer com muito mais rapidez e agilidade. E isso traz problemas para nós, né? A gente não consegue perceber, porque não é assim, tomei um choque, então eu, né, vou parar para analisar aquilo. São situações, né, comportamentos que a gente vai perceber futuramente o prejuízo dele, né? Porque não dá um sinal no momento, ele vai se acumulando, se acumulando. Então, assim, quando eu coloquei até aqui, né, o autocuidado, né, na era eletromagnética. O autocuidado que a gente precisa ter realmente é com relação a esses comportamentos. É importante que a gente passe a olhar mais para nós e ver, perceber como que nós estamos.
A gente está passando muito mais tempo ali com o nosso celular, com as nossas telas, né? Ou com as pessoas que estão à nossa volta, né? Se relacionando, conversando, trocando ideia. Tem muitas coisas acontecendo, por exemplo, assim, às vezes a gente pega uma mensagem, né, que foi mandada pelo WhatsApp e a gente acelera aquela mensagem porque fala, nossa, mandaram um podcast aqui, então vamos acelerar porque, assim, a falta de paciência, ela está muito grande, a gente não consegue nem ouvir a voz do outro, o som, da forma natural que é daquela pessoa falar, porque isso já está introjetado, né? Essa aceleração. Então, são pequenas coisas que a gente não observa e que vai fazer uma interferência, né, na nossa vida e futuramente provocar algum tipo de desafio de saúde, de doença mesmo, né? Hoje a gente percebe muito a questão de desconexão, né? As pessoas estão assim muito desligadas de si mesma porque está sempre com um tempo muito maior nessas redes, né, sociais aí e na internet. Então isso acaba ao longo do tempo trazendo mesmo essas questões de desconexão. Às vezes a gente pergunta, né, para jovens até muito e pessoas, né, adultos aí, o que que você gosta, o que que você quer fazer, e existe uma dificuldade de expressar isso, né, de dizer o que que você quer, o que que você gosta. Hoje em dia é muito normal a gente não ter muito a escolha, a gente tem opções, né? Por exemplo, lá atrás, né, antigamente aí sem a gente ter ainda muita ligação com essa tecnologia, a gente escolhia alguma coisa, eu gosto disso, eu quero isso, e aí a partir de então eu vou buscar, eu vou atrás de opções daquilo que vai servir à minha escolha. E hoje não, assim, o que você gosta? Deixa eu olhar por aqui. Então, eu vou olhar várias opções do que estão me ofertando, e a partir dali, então, eu escolho. Então, será que realmente é uma coisa que eu gosto, que eu estaria disposta a fazer? Buscar, primeiramente, no seu íntimo, né, no seu pessoal, o que você gosta, para a partir de então sair em busca de construir aquilo. É diferente uma coisa da outra, né? E a gente tem que estar atento a isso, porque isso pode estar gerando muito dessa desconexão consigo mesmo e com os relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta. Uma outra coisa que é bem percebido já em vários estudos, né, em atendimentos que a gente acompanha, é o aumento da insônia, né, a dificuldade para dormir, de desligar, porque demora-se para abandonar, né, as questões de tecnologia, os contatos, né, de telefone, de internet, seja lá o que for, tudo isso tem muita estimulação, muita aceleração. Então, aquele ritual do sono, né, que a gente deveria ter, né, a gente não tem mais. Existia, mas ela foi diminuindo e em poucas famílias isso é encontrado, né? De você ter aquele ritual do sono mesmo, de desligar os meios de comunicação, reduzir a luz no ambiente, sabe? Tudo isso que traz o aconchego e já está trazendo para dentro daquele ambiente da sua casa o acolhimento, né? É como a gente olhar, se a gente olhar para a natureza, né? A gente aprende muito com ela, a gente vai ver que quando dá lá pelas 5, 6 horas, assim, o sol já está se pondo, tudo vai se diminuindo o ritmo, né? A gente deveria ser assim também, né? E diminuindo o ritmo e trazendo para dentro, né? Mais para dentro de si, para poder acolher esse lado mais introspectivo e que vai acolher e vai trazer um sono reparador. Isso
não acontece. E aí a gente tem dores de cabeça, dor muscular, rigidez, tudo isso é provocado também pelo grande consumo e exposição do nosso corpo e da nossa vida aos efeitos, né, do eletromagnetismo. E a gente tem bastante prejuízo com isso. Quando a gente fala do alto consumo de informação, a gente está sempre atrás de informação, isso também afasta a gente do nosso corpo. E uma coisa bem ruim que está acontecendo também é o quê? É desidratação. A gente está esquecendo de tomar água. E olha só, isso é um prejuízo que vai lá na frente prejudicar o nosso rim, né, bexiga e tudo mais, porque a água é extremamente importante para o nosso corpo. E a gente, nessa ânsia, né, de contato ali com o nosso trabalho, com a tecnologia, a gente está esquecendo de tomar água. Observe na sua vida se isso está acontecendo. E aí já começa a trazer, né, a consertar, né, começar a consertar um pouco disso também, porque é uma coisa que está acontecendo bastante. Uma outra questão que a gente levantou, né, que foi trazido, é a questão da perda de sensibilidade, né, nas mãos, nos dedos, e isso, né, muito facilmente explicado, porque a gente, né, passa ali o tempo inteiro com os dedinhos, né, em ação ali, e vai trazendo esse, vamos dizer, desgaste aí com relação ao nosso digital, à nossa mão, e a rigidez também. Então, a rigidez muscular, né? A gente tem aquela resistência. Então, é um outro prejuízo que já a gente vem detectando com os atendimentos que a gente faz, né, no dia a dia. E é bem importante, então, que a gente comece a cuidar disso tudo. E quando a gente fala cuidar, a gente precisa zelar do nosso campo eletromagnético. A gente tem energia circulando no corpo. Uma das questões bem importante, é uma das funções, né, do nosso eletromagnetismo, e a gente percebe isso também aí no relacionamento com os jovens, como eles têm dificuldade de se relacionar entre si, de conhecer outras pessoas e até encontrar as suas almas, né, semelhantes e afins, né? Por quê? Porque a gente está com esse eletromagnetismo desalinhado, né? Ele está desequilibrado. Então, uma das funções, né, que nós temos, ele é ligado aos nossos hormônios, o eletromagnetismo ligado ao hormônio. A gente tem a falta, né, de cuidado, porque ela traz essa ligação com outras pessoas, mas de maneira desequilibrada, porque se você está, né, sem cuidado com o seu lado energético, você concorda que não existe assim um filtro, e até a gente tem dificuldade, medo, né, de se relacionar. A gente sai na rua, a gente tem medo de tudo. Mas pensa comigo, se a gente começa a cuidar e zelar do nosso campo, a gente começa a ter também melhor escolhas do lado de fora, porque existe uma atração, é como um imã mesmo, né? A vibração que a gente tem, tá exercendo, a gente tem isso sendo trazido para nós. Então, o que a gente está trazendo, né? Atraindo para nós? Isso diz também do nosso campo. Então, se eu não estou protegendo, não estou limpando, eu não estou burilando esse meu campo eletromagnético, as coisas que são parecidas com ele e que não são tão boas porque eu não estou cuidando, também vão chegar para mim. Então, para que eu tenha também um ponto de atração mais limpo, mais rico e mais semelhante ao bom que eu quero buscar, eu também tenho que ter isso dentro de mim. E aí, como que eu faço isso, né?
as limpezas energéticas que eu trabalho, elas visam esse intuito também, né? Porque a gente retira do campo eletromagnético, retira da aura todo essa sujeira, né? Vamos dizer assim, que é isso mesmo, são acúmulos, né? De densidades que fica nesse campo, e se você não faz essa limpeza, ela vai se acumulando ali. Então, você vai começar a ter problemas mesmo de saúde, e também vai começar a atrair essas coisas muito densas, muito pesadas para o seu campo também, que é muito ruim. Então, é muito importante que a gente faça esses cuidados para poder evitar esse tipo de coisa. E estar atento também aos comportamentos, que são esses que eu já mencionei aí, que são comportamentos que mostram, até de certa forma, uma imaturidade nossa, né, com relação a um momento que a gente vive de expansão, né, da tecnologia, das máquinas e tal. E aí é culpa das máquinas, né, que tudo isso acontece, está acontecendo? Não é. O problema é como eu me coloco, me apresento, né, e estou ali me relacionando com esse momento. Tudo a gente precisa ter cautela, saber, né, dos prós e contra e se preservar, porque ninguém vai fazer, né, por nós. A gente é que precisa mesmo estar disponível e informado e atuar, porque é como pegar a saúde em nossas mãos. A gente precisa ter autorresponsabilidade para conhecer e saber como lidar para que isso não nos traga prejuízo, né? Atuar de maneira responsável, porque muitas das coisas que acontecem, né, a gente abre campo para que isso entre. Então, é preciso que a gente comece, né, já estamos bem atrasados, no caso, a ter esse olhar, né, conhecer um pouco mais sobre esse eletromagnetismo humano e como que a gente cuida disso, né? Porque a gente está exposto, né? Tudo no nosso universo são energias, né? Existe em tudo, né? Que a gente tem existe energia, tudo está circulando e as vibrações, né? A forma como a gente atua e como a gente vibra, ela vai entrar em sintonia ou não com determinada coisa. E nada acontece por acaso, né? Tudo que chega para cada um veio porque tinha que vir mesmo, porque está alinhado e está afinado com o que eu estou expressando. Então, não tem culpados, né? Ai, a coitada de mim porque aconteceu isso. Não, então eu vou olhar para mim e ver o que em mim atraiu esse tipo de situação né, ou essa coisa aí. É a gente mesmo trazer a responsabilidade e atuar para que melhore, né, isso e que não fiquemos assim, né, nesse sofrimento por ignorância, falta de conhecimento e tudo. Então, é bem importante que a gente, né, pegue nas nossas mãos. É bem importante isso. E aí são essas questões, né, que eu queria trazer. A gente vai aos poucos aí clareando e trazendo algumas outras informações, mas em princípio, né, nesse primeiro momento é isso que eu queria deixar aqui com vocês para que a gente pudesse já iniciar, né, um trabalho. Eu tenho um grupo de acompanhamento terapêutico que eu faço, né, os alinhamentos, né, eu faço as limpezas profundas de chakras, a gente tem outros trabalhos, outras ferramentas de autoconhecimento, como o mapa do chakra do tempo, que ajuda muito a gente trazer para nós o conhecimento, né? Começar a desenvolver esse autoconhecimento e saber aprender um pouco mais sobre como eu faço isso na minha casa também. Com coisas simples, a gente tem muita coisa para fazer. E aí, nesses grupos, nesse grupo, né, de acompanhamento,
eu contribuo com essas minhas informações com as pessoas. Então, se for importante, interessante para você, eu vou deixar aí o link, né, de entrada para o grupo e a gente conversa por lá. Até breve, então.